Como foi meu despertar espiritual? Como cheguei a essa consciência que eu tenho hoje de que eu tô encarnada aqui e a vida não é só aqui, a vida continua e tem um mundo espiritual e tem muitas coisas pra gente aprender e viver. Eu nasci no interior, em uma cidade de Minas, e nasci em uma família católica. E desde criança eu gostava de ir na igreja, de participar, de ler na missa. Eu gostava dessa parte assim mais espiritual assim da missa. Eu conseguia sentir algumas coisas, arrepios, sentir assim a presença da espiritualidade, de Deus. Na época eu não entendia ao certo, mas eu gostava dessa parte espiritual da igreja. E quando eu era criança também, eu tinha vários sonhos, e sonhos bem reais. Daí, nesses sonhos, eu conseguia me ver, assim, na minha casa, eu no meu quarto, outros cômodos da casa. E tinha outros sonhos também que eu gostava, que eu sonhava que eu tava na rua da minha casa, e tinha uma pessoa, um adulto, assim, eu acho que era uma mulher, não lembro ao certo, que me ensinava a voar. Então foram vários sonhos assim parecidos e tinha sequência assim para eu aprender que naquele sonho eu poderia levitar e voar. Bem, eu gostava da parte espiritual da igreja, mas lá quando eu começava a tocar nessa questão de do mundo espiritual, né, de céu e inferno, eu não conseguia entender, eu não conseguia aceitar, na verdade. Para mim não fazia sentido. O céu, aí eu perguntava assim, conversava, né? Aí eu perguntava sobre o céu, e o céu, tipo, era um descanso eterno. E acho que eu cheguei uma época a perguntar pro padre, o catequista, na época, eu não sei, não lembro ao certo, mas eu perguntei pra alguém da igreja como seria o céu, tipo, o que que a gente faz no céu, porque era tudo eterno, né? Ou você ia pro céu, que era eterno, ou ia pro inferno, que era eterno. Aí eu perguntava o que a gente fazia no céu. Aí eles falavam, assim, que a gente ficava num gramado muito bonito, adorando a Deus. E só. Aí eu perguntava, só isso? Aí, e a pessoa, sim, é isso. Tipo, pra pessoa não fazia muito sentido ficar perguntando pra porquê de o que acontecia, né? Quando a gente ia pro céu. Mas pra mim era algo muito importante, sabe? Era algo assim que ia ajudar, me dar sentido na minha vida aqui, porque eu não conseguia ver sentido. Eu realmente sentia que tava faltando alguma coisa. Daí eu não entendi, assim. Eu ficava pensando, porque a gente tinha toda essa questão, né? Eles falavam sobre a eternidade, da gente ser pra sempre. Mas no céu, a gente ficaria pra sempre num gramado, adorando a Deus, pra todo sempre. Eu pensava, gente, pra sempre. A eternidade é muito tempo, pra sempre é muito tempo. Pra mim não fazia sentido, tipo, eu não queria ir pro céu, ficar, tipo, eternamente adorando a Deus num gramado verde e fazendo só isso, eternamente. Aí eu pensava, gente, a vida aqui, por mais que na minha visão ali não fazia sentido a vida aqui, parecia ser bem mais interessante do que ir pro céu e ficar eternamente naquilo, né? E por outro lado, pro inferno também não fazia sentido, porque Deus, Deus é Deus, né? Deus é amor e tudo mais, criou tudo e chegar a mandar alguém pro inferno pra ficar sofrendo eternamente. Aí eu pensava, gente, eternamente é muito tempo. Imagina ficar eternamente no inferno, sofrendo. Então, pra mim, assim, aquilo não fazia sentido. E eu sentia, assim, dentro de mim que tava faltando alguma coisa, sabe? E pra mim essa parte da infância foi bem difícil. Difícil porque assim, eu não conseguia ver sentido na vida e eu tinha um vazio, assim, sabe? Uma sensação de que tava faltando alguma coisa. E as pessoas ali não explicavam e eu percebi, assim, que
para quem estava ao meu redor e para quem participava da igreja, essas questões assim não faziam não tinha importância para elas, né? Era coisas assim que elas não refletiam ou pensavam sobre. Era mais uma questão minha mesmo, o que piorava a situação de eu ficar ali achando que era só eu que pensava tudo aquilo. Daí, juntou todas essas inquietações com a questão dos sonhos bem reais que eu tinha. E toda a questão de aprender a voar, eu amava. Chegou um momento que eu consegui mesmo voar, sonhando, né? E essa parte era muito boa. Até que chegou a adolescência, eu entrei na universidade. E quando eu entrei no curso de pedagogia. Quando eu entrei lá, eu vi uma pessoa que era do meu curso, uma amiga. E quando eu olhei pra ela, eu senti uma coisa forte, assim. E eu cheguei perto e a gente conversou. E desde quando a gente começou a conversar, eu não conhecia ela, né? Aí eu conheci naquele momento. A gente passou a conversar e eu não consegui mais desgrudar dela, assim. E nisso da gente conversar, eu descobri que ela era da Umbanda. E eu fiquei meio pé atrás, né? Que eu era católica e, assim, dentro da igreja tem essa questão, né, de achar que as outras religiões estão todas erradas, vai todo mundo pro inferno e tudo mais. Principalmente Umbanda, né? E não acredita em espíritos, todo esse preconceito. Aí eu fiquei meio com o pé atrás, mas assim, algo dentro de mim falava que, tipo, tava tudo certo, que eu precisava ter esse contato com ela. Daí a gente conversando, eu falei dos meus sonhos que eu tenho desde a infância e tudo mais. E essa inquietação que eu tenho, né, sobre isso, sobre o que acontece depois daqui, como que é essa questão de céu e tudo mais, e qual o sentido da gente estar aqui nessa vida, né? E desse vazio que eu tinha e essa sensação que eu tinha de que tava faltando alguma coisa. Nisso, ela me falou das experiências dela, que ela tem bastante mediunidade, sempre teve, e isso que levou ela a entrar na Umbanda, né, e desenvolver e aprender a lidar e a estudar sobre. E ela me emprestou um livro do Kardec, o livro dos Espíritos. Me apresentou canais do Wagner Borges, do Saulo Calderon, que fala sobre projeção astral. Aí foi quando eu comecei a ter contato com esse universo, assim, da espiritualidade, projeção astral e a entender o que era aqueles sonhos que eu tinha. E nisso, de eu começar a ler e a ver os canais que ela me indicou, quando eu li os livros e vi o canal deles, nossa, eu senti uma coisa assim, um sentimento tão bom, sabe? Tipo, a ficha caindo, não sei, tipo, foi nossa, é isso, era isso que tava faltando. E ouvir eles falando sobre o mundo espiritual, sobre todas essas coisas, me deu aquele sentimento de família, sabe? De estar em casa, de finalmente alguém falando sobre isso e não é só eu, né? Que tinha essa inquietação de sentir que estava faltando alguma coisa. Tem outras pessoas que sentem isso também, que passam por experiências e têm esse contato com o mundo espiritual. E foi aí que eu comecei a aprender, a descobrir que era parte, né, do despertar espiritual. E nisso, de eu começar a estudar, de eu começar a ver coisas sobre, eu tive uma abertura enorme, assim, dessa questão mediúnica, né? E comecei a ter muitas projeções. Daí eu comecei a ter mais projeções e projeções lúcidas mesmo, que eu me via fora do corpo, eu sentia o momento que eu saía do corpo, o momento que eu voltava, eu presenciava a situação toda ali fora do corpo, né? Estava em um estado de lucidez e conseguia me lembrar, quando eu voltava do corpo, o que tinha acontecido.
Acredito que não era a experiência toda, porque o tempo lá é completamente diferente daqui. O tempo lá é maior, né, do que aqui. Então eu voltava assim, eu lembrava partes assim de uma cena grande, assim, que me ajudava a ter certeza que foi real. Mas eu tinha a sensação que eu tinha vivido mais coisas, que aconteceu muito mais coisas lá. Bom, daí foram várias experiências, tanto de projeção quanto de eu sentir. Eu comecei a sentir presenças de mentores meus, lembrar de algumas situações de encarnações passadas minhas, e a sensibilidade aumentou muito, aflorou nessa época também. Então, tanto nas projeções quanto no corpo, eu conseguia sentir mais coisas e era tudo muito físico, assim, de sentir energias, de sentir, assim, presenças, assim, perto. Eu não cheguei a ver fisicamente, mas sentia esse contato com mentores meus e acessava lembranças, assim, de encarnações passadas e muitas projeções lúcidas, assim, ponto de eu ver, tipo, meu corpo dormindo, eu saindo do corpo, né, e indo pro mundo espiritual e voltando. E isso tudo foi assim, foi o que eu precisava para conseguir ver, sabe? Conseguir perceber que realmente existia algo a mais. E finalmente eu estava tendo contato com esse algo a mais. E foi aí que foi o ponto, assim, de virada. Que foi como se eu tivesse me lembrado que eu não sou daqui, que eu vim de outro lugar, do mundo espiritual, e encarnei e tô vivendo uma experiência aqui na Terra, novamente. Já vivi aqui na Terra, já tive várias outras encarnações por aqui, e essa é uma nova encarnação, e é uma encarnação que eu tô aprendendo muito. Tô aprendendo muito, estou me sentindo mais desperta, assim, mais consciente, sabe? Mais preocupada em fazer o que eu preciso fazer aqui para me melhorar. E aprender isso, nem sei se é bem aprender. Eu acho que é meio que um lembrar disso, que essa é uma experiência que eu tô vivendo. Nossa, me trouxe um sentido, assim, para essa vida, de eu conseguir aproveitar, de eu conseguir compreender várias situações e passar por várias situações difíceis que eu passei, assim, na minha vida pessoal, de uma forma, assim, mais leve, assim, mais tranquila. Não que não foi difícil, que foi difícil várias situações, mas por ter essa compreensão de que as coisas que a gente passa aqui é aprendizado, de que a morte não existe, de que tudo tem um propósito, sabe? E sentir que existe algo a mais, que a gente não tá desamparado, tem todo o mundo espiritual, né? Existe Deus, existe os mentores, que a gente aqui não tá desamparado, sabe? Que a gente tem todo um planejamento encarnatório, todo uma equipe, assim, ajudando, né? Cuidando da gente aqui, dando conselhos, instruindo. E tem pessoas, assim, conectadas a gente que a gente conhece, a gente se encontra, né? Nessa encarnação, como foi no caso dessa minha amiga. E desde que isso aconteceu, eu não consigo mais não pensar sobre isso e não ver isso em tudo, sabe? Eu continuo estudando, eu continuo aprendendo e tá sendo bem bacana, a ponto de eu querer compartilhar e conversar sobre isso com outras pessoas também. Porque não é uma coisa comum, né? Então espero que tenha mais pessoas que vivenciam isso, de saber que estão encarnados, de saber que a vida continua e de saber que
a morte não existe e que a gente tá aqui para aprender, para desenvolver, para vivenciar coisas e colocar muita coisa em prática e se tornar um ser humano melhor, um espírito melhor, evoluir. Bom, esse foi o primeiro vídeo do canal. A ideia é ser um canal mais para ouvir, não tão ver, então vocês podem ouvir enquanto fazem outras coisas, porque isso é uma coisa que eu gosto de fazer também, né? E vou trazer mais vídeos com reflexões sobre isso, sobre coisas também da encarnação, coisas do dia a dia, do como trabalho, estudo e tudo mais, junto com a consciência de saber que está encarnado. E eu acho interessante conversar tendo essa visão que a gente está aqui e não é só o aqui, né? Não é só essa vida material que existe. Então, se você achou interessante, se inscreva no canal, curta e em breve terá mais vídeos. Obrigada por me ouvir e deixe nos comentários se vocês compartilham dessas vivências e se tem algo que ressoa com vocês, se passaram por algo parecido. E eu quero deixar claro que aqui é só minha experiência, só minha vivência. Eu aqui não sou dona da razão de nada. Eu acredito que cada um tem que estudar, levar a espiritualidade a sério, levar a sua encarnação a sério e ter suas vivências.